Tarso foi um dos discípulos posteriores, a gente considera como o 13º apóstolo. Eram 12, vocês lembram? Então, depois que Jesus morreu, teve algumas pessoas que ajudaram, digamos assim, ao início do processo, lá quando começou. E Paulo de Tarso teve uma importância muito grande. A história de Paulo de Tarso é muito parecida com a história de todos nós. Uma história muito difícil, de muita dor, de muita dificuldade, mas ele reverteu, deu a volta por cima e se transformou num dos maiores cristãos da época, de todos os tempos. Tanto é que nós temos muitos e muitos livros que falam de Paulo de Tarso. Então é sobre ele que eu pretendo conversar hoje com vocês, tá? Paulo de Tarso, na verdade, o nome original dele era Saulo. Ele tem duas histórias. A primeira, até com o nome de Saulo, depois ele muda o nome para Paulo. Ele não conviveu com Jesus, mas depois se transformou num dos maiores cristãos. Mas ele não viveu na época, foi logo depois, alguns anos posterior. Só que, como a maioria de nós, ele era muito teimoso, né? Vou falar primeiro como Saulo, então. Quando ele se chamava ainda Saulo, ele era um judeu. Então, os judeus eram a religião que tinha antes do cristianismo. Jesus, inclusive, era judeu. E ele acabou entrando na igreja judaica e sendo uma pessoa muito influente. É como se fosse hoje um pastor, um padre, ou mais que isso, ele era muito influente na igreja judaica. Ele estudava muito, né? E vocês sabem, né, que os judeus, a igreja judaica, foi a que entregou Jesus para os romanos, né? Foi que acabou crucificando Cristo. Então, Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, foi uma pessoa assim que estudou muito, e ele gostava muito da religião dele. Ele não estava gostando da religião de Jesus, que estava crescendo. E aí ele começou a fazer uma coisa muito errada. Saulo de Tarso começou a perseguir aquelas pessoas que eram os famosos cristãos, as pessoas que seguiam Jesus na época. E quando ele começou a perseguir, ele começou a ter problemas, digamos assim. Ele começou a perseguir os cristãos e ele não gostava que as coisas acontecessem. Ele não queria que Jesus perpetuasse, que as histórias de Jesus crescessem. Por quê? Porque ele era muito religioso. Ele era um fariseu, né? Ele era muito religioso e ele não queria que as histórias de Jesus, que os ensinamentos do Cristo perpetuassem, crescessem. E aí ele começa a perseguir os cristãos. Só que nesse meio tempo, Deus envia algumas oportunidades dele mudar, dele se converter. E é assim que geralmente acontece na nossa vida. Só que a gente acaba não percebendo. Quando a gente envereda para o caminho errado, quando a gente segue o caminho errado, Deus acaba dando algumas oportunidades para nós, só que a gente acaba não percebendo. E com o Saulo não foi diferente. Vejam só, o Saulo, ele tinha um professor dentro da igreja dos fariseus, e esse professor, ele gostava das histórias de Jesus. Então era dentro da igreja dos judeus e ele gostava de Jesus. Jesus já tinha morrido, tudo, mas ele falava assim, não, é umas histórias bonitas. Mas, mesmo sendo o professor do Saulo, Saulo falava, não, eu não quero seguir isso. Quero continuar com a minha religião, não quero seguir Jesus. Então, essa é a primeira oportunidade que Deus dá para o Saulo se converter e se transformar na sua vida. Mas ele não aceita. Depois Deus dá mais uma oportunidade para ele. E coloca Estevão. Já ouviram falar de Estevão? Era o companheiro de Saulo. Era uma pessoa que era muito próxima a Saulo. Mas Estevão era muito tranquilo, muito sereno, fala de Jesus, explicava o cristianismo na época, no começo. E mesmo assim,
Sendo o amigo dele, que seguia Jesus na época, Saulo não aceita a segunda oportunidade de se transformar. Ele continua perseguindo os cristãos, como um fariseu, tendo o professor e o amigo se transformado em cristão. Ele não aceita. E esse é mais um exemplo que a gente tem na nossa vida. Quantas vezes Deus faz o convite, né, para seguirmos as histórias de Jesus, para seguirmos os ensinamentos do Cristo. Então veja só, Deus colocou um professor e colocou um amigo. E aí não bastasse, sabe o que Deus faz? Deus coloca uma noiva para ele, que seguia Jesus. Então o Saulo teve um professor, Saulo teve o Estevão, que era um amigo, e Saulo teve a noiva, que seguia Jesus. E mesmo assim, Saulo não se transforma e continua perseguindo os primeiros cristãos da época. Imaginem que nos primeiros anos do cristianismo de Jesus foi muito difícil. Não é como é hoje. Hoje os cristãos, principalmente no Brasil e alguns países, não são perseguidos. Mas na época eles eram perseguidos, eles não eram permitidos de falar de Jesus, de seguir Jesus. Muitos eram jogados na arena para ser comidos pelos leões. Vocês sabem, né? Alguns de vocês que leem a Bíblia. Então foi muito difícil na época. E Saulo era um dos maiores perseguidores daqueles que seguiam Jesus. Porém, Deus não desistiu de Saulo. Mesmo ele tendo desistido por 3 vezes e além de não seguir os ensinamentos de Jesus, ele perseguia os cristãos. Deus não desiste. E aí nós temos uma coisa que acontece muito forte. Ele perde, acaba ajudando na morte do Estevão, que era o seu amigo, sem saber que era o mesmo, porque ele estava muito tempo sem o ver. Então ele ajuda a matar Estevão, e aí a noiva dele fica muito triste, e acaba que também acaba adoecendo e morre também. Então ele perde o irmão, perde a noiva, e aí ele se revolta. Porque ele entende, Saulo entende que as pessoas estavam morrendo porque estavam seguindo Jesus. E aí ele se revolta e fala assim, agora chega, eu vou até o fim, vamos entrar nessa cidade e vamos acabar com todos os cristãos. E ele se direciona até Damasco, uma cidade lá na Síria. Não sei se vocês já ouviram falar dessa parte, mas talvez essa parte é a mais famosa da conversão de Saulo. Porque ele está andando no deserto e daqui a pouco aparece uma luz muito forte. Uma luz muito forte e acaba cegando os olhos de Saulo. Qual luz que era essa? Jesus. Muito bem. Jesus aparece, ele já tinha morrido, aparece em espírito, em alma, e aparece com uma luminosidade tão forte que cega Saulo. E Saulo, então, apavorado, vocês imaginem, né? Ficar cego do nada, não aparecer mais nada, de repente depois uma luz. E aí Jesus pergunta para ele, Saulo, por que tu me persegues? Vejam bem, Saulo não estava perseguindo Jesus. Jesus já tinha morrido. O que Jesus quis dizer com isso? Saulo, por que tu me persegues? Lembrem da história. Saulo era judeu, ele estava muito influente da religião judaica, era uma pessoa muito famosa, era um fariseu muito famoso, estava perseguindo os cristãos da época, né? Tinha perdido a esposa, o amigo, que eram cristãos, também gostavam das histórias de Jesus, estavam seguindo ao Cristo. E aí Jesus aparece e pergunta, por que tu me persegues, Saulo? Mas Saulo não conviveu com Jesus. Por que Jesus faz essa pergunta para Saulo? Quem sabe?
Porque quando Saulo persegue os cristãos, ele está perseguindo os pequeninos do Cristo. Quantas vezes nós somos perseguidos e encontrados pelas dificuldades do nosso dia a dia, né? Então nós somos filhos todos de Jesus. E Jesus diz para Saulo: por que persegue os meus pequeninos? Quando ele fala: por que me persegues? Porque nós somos todos do Cristo. E aí Saulo leva um choque: mas quem és tu? Quem és tu? E aí ele se diz: não, sou Jesus, a quem tu tanto persegues através dos meus pequeninos, que eram os primeiros cristãos da época. Foi muito difícil começar os ensinamentos de Jesus. A religião dos judeus era muito forte na época. E aí, Jesus tem uma fala muito importante para o Saulo. E serve para todos nós no nosso dia a dia. Eu passei por muitas dificuldades, acabei perdendo família recentemente, perdendo os bens materiais. E essa fala apareceu para mim numa leitura da Bíblia. E serve talvez para todos nós, quando nossas dificuldades aparecem no dia a dia. Sabe o que Jesus falou para Saulo? Levanta-te, entra na cidade e lá será dito para você o que você tem que fazer. O que será que Jesus quis dizer com essa fala? Falar para o Saulo, lembre-se que ele estava cego, né? Ele tinha sido cegado pela luz do próprio Cristo. Jesus quis dizer o seguinte: quando nós passarmos pelas dificuldades que acontecem no nosso dia a dia, e acontecem muito, não é mesmo? Nós temos as doenças, nós temos as dificuldades materiais, às vezes vêm os boletos, a gente não consegue resolver, tem as dificuldades financeiras, às vezes vai faltar algumas coisas no nosso dia a dia, vamos perder os entes queridos que tanto amamos. Jesus faz um convite que a primeira coisa que nós temos que fazer é levantar-se. Levantar no sentido qual? Porque às vezes vem tanta dificuldade que a gente não quer levantar. E um dos grandes exemplos é a depressão, não é mesmo? Quem aqui nunca passou por uma dificuldade depressiva ou começo de depressão? Então Jesus faz esse primeiro convite para o Saulo, que serve para todos nós. Levanta-te. É o primeiro passo. Significa estender a mão ao Cristo. Por quê? Jesus não vai conseguir ajudar. Vamos supor assim, eu estou aqui e eu vou estender a mão para você. Se você não estender sua mão, eu não vou conseguir te ajudar, não é mesmo? Então, o primeiro passo nosso, independente da dificuldade que nós tenhamos, é levantar. Levantar e estender a mão pedindo ajuda a Jesus. Esse é o primeiro passo que nós temos que ter. Percebem que essa é o grande desafio? Porque nós vamos ter muitas dificuldades, todos nós temos. Todos nós vamos passar. É o momento do planeta, né? A gente percebe, tem tantas dificuldades, guerras, atrocidades, mas Jesus disse que aqueles que perseverarem serão salvos. E esse é o convite do Saulo. Para o Saulo que Jesus faz, que serve para todos nós. Levanta-te. E aí ele fala assim, entra na cidade. O que é entrar na cidade? Lembrem-se que ele estava no deserto, tinha ficado cego. E aí ele fala, entra na cidade. O que significa entrar na cidade? Entrar na cidade significa servir ao próximo, ajudar, auxiliar, ir ao encontro do outro. Porque apesar das nossas dificuldades, sempre vai ter uma pessoa com uma dificuldade maior que a nossa. Já perceberam isso? Quantos e quantos momentos que eu sentei, chorei e tal, aquele momento que a gente senta, esperneia, fala, reclama. Daqui a pouco a gente sai ou vê um noticiário de alguém, às vezes, que não tem o que comer, às vezes alguém que perdeu 5 pessoas da família. Vocês já viram esses noticiários, às vezes? Daí eu paro e penso assim, meu Deus, tem pessoas que precisam muito mais do que eu. Então, quando Jesus fala, levanta-te, dá o primeiro passo, saia desse buraco, que eu vou lhe ajudar. Depois que eu te tirar desse buraco, da depressão, da dificuldade, procure ajudar e auxiliar o próximo.
mesmo que você também não tenha tanta possibilidade. Porque quando a gente fala ajudar o próximo, não é só servir coisas materiais, comida, ajudar, como é feito muito bem nessa casa. Vocês estão vendo que está sendo servido, o lanchinho está cheirando, né? Às vezes tem pessoas na nossa família, pessoas próximas, amigos, que às vezes precisam só de uma conversa. Só ouvir já é ajudar. Todo mundo aqui às vezes consegue ouvir, não é? Então só o fato de ouvir, a gente já está ajudando as pessoas próximas a nós. E esse é o convite do Cristo para o Saulo. E aí o que acontece com o Saulo? Ele levanta e vai à cidade. Só que lembra o que ele tinha falado? Jesus tinha falado, e lá na cidade eles vão dizer para você o que tem para fazer. Lembra? Saulo vai para a cidade, mas ninguém diz o que ele tem que fazer. Ninguém fala nada. E o que será que isso significa? Significa que na nossa vida não tem um roteiro pronto. Não tem assim, faça isso, 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 isso. Cada dia, às vezes, as coisas vão se modificando e a gente vai percebendo o que tem que ser feito. Vai ter sempre alguma oportunidade da gente estar encontrando esse caminho. Deixa eu voltar aqui para o meu roteiro. Chegando lá na cidade, lembrem que Saulo tinha perdido a visão, não tinha? Ele continuava cego. Ele tinha levantado, já tinha percebido toda a besteira que ele tinha feito, ele tinha matado milhares de pessoas. Ele tinha matado milhares de pessoas. E aí ele chega na cidade, e lá na cidade, Jesus aparece para Ananias. Ananias era quem tinha convertido a esposa do Saulo. Saulo tinha ido para matar Ananias. Saulo queria matar Ananias. E aí o que Jesus faz? Jesus pede para Ananias curar a visão do Saulo. Vejam só, o Saulo ia matar Ananias e Jesus pede para Ananias curar. Ananias ficou louco. Jesus, você está pedindo para eu curar uma pessoa que matava os cristãos e que veio até a mim para me matar. Jesus pediu para ele curar. O que isso significa será na nossa vida? Às vezes, a cura vem daqueles que nós menos esperamos. Às vezes, as dificuldades que nós vivenciamos no nosso dia a dia vão ser resolvidas pelas pessoas que nós menos esperamos. Porque é assim que Deus age. Deus age através das pessoas. Seria muito bom se Deus aparecesse aqui e falasse assim, eu vou curar a sua vida, eu vou curar o seu problema. Não seria bonito a gente ver Deus? Só que aí, Deus já sabe o que tem que fazer. Deus vai agir através dos nossos amigos e familiares. E é eles que vão nos ajudar e a seguir. E aí então Deus faz esse convite para Ananias. E Ananias então cura Saulo da cegueira. E a partir daquele momento nós temos a cura do Saulo. E ele se transforma então em Paulo de Tarso, que vira o 13º apóstolo de Jesus. Uma das pessoas que mais ajudou na história do cristianismo. Vejam, vou fazer uma análise sobre isso. Quantas vezes nós fraquejamos no nosso dia a dia? Quantas vezes nós erramos? E nem sempre é um erro tão grotesco. Nós não matamos pessoas, nós não aniquilamos vidas, nós não cometemos coisas tão grandes como Paulo tinha cometido. E Jesus dá uma oportunidade para ele de recomeçar. É claro que Paulo tinha uma força espiritual muito grande.
Talvez nós não tenhamos essa força tão grande como ele tinha. E Jesus escolhe o Paulo justamente por isso. Porque se ele tinha o potencial de perseguir cristãos, de perseguir as pessoas, de matar as pessoas, significava que ele também poderia fazer o contrário. E isso serve para o nosso dia a dia. Independente daquilo que nós cometermos de atrocidade, independente do mal que nós façamos na nossa vida ou do erro que nós cometamos, nós vamos ter sempre uma nova oportunidade de recomeçar. Jesus sempre vem e nos dá uma nova oportunidade, independente do que já fizemos. Deus, Jesus, ele não olha para trás aquilo que nós já fizemos. O que importa é a mudança a partir da conversão. É claro que as nossas atitudes vão sempre respingar e trazer uma consequência. Vai ter as consequências das nossas atitudes, mas não importa o que já fizemos e olhamos para trás. Alguém aqui dirige um carro olhando pelo retrovisor? Não, né? A gente dirige um carro, ou até mesmo motorista dos ônibus, dirigem através da frente. O retrovisor é para olhar de vez em quando, não é? Para ver se não vai bater e tudo mais. E assim deve ser a nossa vida. Jesus nos dá esse ensinamento de que nós não devemos olhar, dirigir a nossa vida pelo retrovisor. Aquilo que nós já fizemos de mal, talvez traga consequências para a nossa vida, mas para Jesus não importa. Importa a partir do momento aquilo que nós vamos fazer, a mudança na nossa vida. Vocês estão hoje frequentando uma casa cristã e talvez frequentem outras religiões, o que não tem problema nenhum. O Cristo é o mesmo, né? Muda o caminho, mas leva no mesmo destino, certo? Agora, o que nós iremos fazer com todo esse conhecimento que nós temos, que é trazido por Jesus? O que nós vamos transformar na nossa vida? Porque às vezes a gente acha que basta ir às igrejas, basta frequentar as igrejas ou basta estar nos ambientes. Mas não, nós precisamos pegar esse conhecimento trazido por esta casa ou pelas outras religiões, todas elas são importantes, e vivenciar isso no nosso dia a dia. Nós não precisamos matar milhares como Paulo para daí depois se transformar, e nem é interessante isso. Mas se Jesus deu a oportunidade para Saulo, que foi o maior perseguidor do começo do cristianismo, e depois ele se transforma no 13º apóstolo, significa, se ele era tão ruim, maldoso, se ele fez tanta maldade e depois se transformou numa pessoa tão boa, significa que todos nós podemos e temos sim a oportunidade. Só aí nós precisamos fazer uma análise, reflexão do nosso dia a dia, né? E aí vocês conhecem a história de Santo Agostinho? Santo Agostinho ensina para todos nós que todos os dias, ao deitar-nos, antes de dormir, façamos uma reflexão das nossas atitudes naquele dia. Então se a gente seguir a história, o ensinamento de Santo Agostinho, a gente vai, antes de dormir, fazer uma análise de como foi o nosso dia a dia, daquilo que a gente pode melhorar, daquilo que a gente pode alterar na nossa vida. Mas não no sentido de punição para nós mesmos. Não pode esse pensamento mutilador de nós mesmos, que eu sou ruim, que eu não faço bem, que eu sou uma pessoa legal. Não, a gente não pode. Porque Deus nos criou a imagem e semelhança dele, então nós temos o potencial de sermos pessoas boas. E aquilo que nós fizemos de errado até o momento atual, até agora, vai trazer talvez consequências, mas para Deus não importa. Importa de agora em diante.
Vejamos que Saulo não é lembrado na história, nos livros, por aquilo que ele fez de errado. Ele é mais lembrado pela conversão e a mudança que ele fez na sua vida. Porque o bem é sempre maior do que o mal que nós fazemos. Todos nós vamos errar, isso é normal. O importante é reconhecer os equívocos, como Saulo fez, fazer a mudança e alterar a nossa vida. Mas não vamos esperar Jesus aparecer na nossa vida, nos cegar. Não é uma experiência interessante, né? Passar pela dificuldade de perder a visão, para daí depois se transformar. Nós não precisamos passar por essa dificuldade que o Saulo passou. Mas a gente pode perceber os ensinamentos do Cristo no dia a dia. Vocês têm aqui nessa casa um dos grandes ensinamentos do Cristo, que é servir, não é? Olha quantas pessoas que vêm aqui pela manhã para servir, para ajudar, para colaborar, né? De maneira material, de maneira moral. Mas não foi isso que Jesus pediu? Foi, né? Mas será que todo mundo precisa vir na casa do caminho fazer esse trabalho? Não, cada um vai ser o seu chamamento. Mas vocês têm filhos, têm irmãos, têm pais, têm amigos. Se vocês ouvirem e ajudar essas pessoas, vocês não estão fazendo o ensinamento que Jesus pediu? Não é isso? Então, todos nós temos a oportunidade de auxiliar. Todos nós podemos reverter a nossa vida e fazer uma mudança muito grande na nossa vida. Com relação à conversão do Saulo, tem uma coisa que é muito importante que aconteceu. Tudo bem? Quando Saulo resolve que vai seguir então os ensinamentos de Jesus e vai reverter todo o seu passado, sabe qual que é a primeira coisa que ele faz? Imaginem assim, ele estava matando pessoas, perseguindo cristãos. Aí Jesus aparece, cega ele, converte ele, ele entende, começa a seguir Jesus. Só que será que ele já sai por aí pregando e auxiliando? Tem uma coisa que ele faz antes disso. Sabe o que é? Ele vai para o deserto. Ele fica alguns meses no deserto. Para quê? Para que ele possa sentir na pele o sofrimento e estancar aquilo, paralisar para depois recomeçar. Ele estava, imagina, numa velocidade muito grande, mas para o lado errado. Quando ele tenta mudar essa velocidade para o outro lado, para seguir então Jesus, ele tem um momento de calmaria, onde ele faz um momento reflexivo. Ele para, pensa no deserto e depois ele começa. Isso serve para todos nós. Quando nós estivermos cometendo os equívocos da vida, né, e a gente perceber aquilo, fala, caramba, nossa, eu preciso modificar realmente, eu estou indo para o caminho errado. Antes de modificar e ir para o caminho certo, a gente precisa refletir, pensar, antes de começar a executar. Por que disso? Para que nós façamos uma análise de tudo aquilo que foi feito de errado e aí a gente comece a fazer certo. Lembra que Jesus falou, vai para o seu quarto, né? Quando for orar. O que Jesus quis dizer com isso? Não que a gente só pode orar no quarto. O quarto que Jesus diz é a nossa mente se fechar um pouquinho para os problemas do cotidiano, fazer a oração, refletir, acalmar a mente e depois começar o processo de novo. Entende? Se nós ficarmos só de um lado para o outro, sem refletir, sem orar, sem acalmar a mente, não dá tempo de analisar as coisas que foram feitas erradas. E isso é um dos grandes ensinamentos também do Saulo. Perseguindo cristãos, matando, Jesus converte. Em vez de ele já pegar e já ir, já trabalhar para Jesus, ele acalma primeiramente. Ele vai para o deserto e fica um período
pensando no que ele fez e no que ele tem que fazer. Isso serve para o nosso dia a dia. Isso vai acontecer no nosso trabalho. Será que eu já estou no meu ambiente correto de trabalho? Será que eu estou feliz aqui? Sabe, esse momento de reflexão. Na minha família as coisas não estão dando certo. O que eu preciso fazer? Reflexão, acalmar a mente, conversar com o Cristo durante a noite, um período tranquilo. Para quê? Para que você se conecte com Deus. Para que você sinta Deus antes de agir novamente. Não sei se é de conhecimento de todos, mas Jesus fazia uma coisa todas as noites. Quem sabe? Verdade, eu acho. Vamos? Orar. Muito bem. E Jesus era o Cristo, o Espírito mais potente que nós temos no planeta Terra. Mesmo assim, todas as noites, ele deixava os apóstolos, deixava do ladinho e logo eu volto. E ele ia orar no monte, ou em outros ambientes, isolado. Para quê? Para acalmar a mente, esquecer um pouquinho os problemas, sentir a presença de Deus, e aí no outro dia modificar aquilo que precisava ser modificado. No nosso dia a dia, na correria que a gente tá, às vezes não dá tempo, não é mesmo? Às vezes não dá tempo, é estudo, as criançadas estão aí, ó, jogar bola, estudar, às vezes tem que trabalhar em casa, tem que trabalhar fora. É difícil sobrar às vezes um tempo, mas nós precisamos pelo menos de uns minutinhos com Deus. Não necessariamente nas religiões, isso pode ser no quarto, como Jesus recomendou. Nos trancar, refletir, porque naquele momento que você se isola dos problemas do dia a dia, você recebe a energia de Jesus, você recebe a energia de Deus. E aí fica mais fácil de tomar as decisões para o outro dia. Percebem o quanto é importante esse ensinamento de Saulo? Então, quando Saulo vai para o deserto, antes de começar a pregar para os cristãos, significa na nossa vida isso. Todos os dias, nos momentos de dificuldade, analisar o que nós estamos fazendo e no outro dia recomeçar. Porque eu não sei se vocês todos vão acreditar, mas como Saulo também se converteu, todos nós podemos modificar o nosso dia a dia. Todos nós podemos alterar. Eu sei que tem muitas e muitas dificuldades, mas Jesus não falou que a gente teria que passar por isso? Ele deu o exemplo da cruz, né? Quando ele morre na cruz, ele nos fala: não procurem as dificuldades. Não foi Jesus que pediu para ser crucificado, certo? Então nós não devemos procurar a doença, não devemos procurar o sofrimento, não devemos, isso não é natural. Mas quando isso nos procurar, quando nos encontrar o sofrimento, sejamos resilientes como Cristo na cruz. Porque o reino dos céus é após a morte. Após a morte nós teremos, né, a nossa vida com aqueles que já se foram, que já não fazem mais parte do nosso dia a dia, os nossos entes queridos, os nossos amigos, familiares estão lá à nossa espera. A vida continua. Jesus não voltou, não ressuscitou e não mostrou. Tomé, toca. Eu continuo vivo. Ele não fez isso. Todos nós conhecemos isso da Bíblia. Então significa que a vida continua. Então todas as dificuldades que nós vamos ter, como Saulo teve, vão ser desafiadoras, não vão ser fáceis. Mas Jesus nos faz o convite para que nós sejamos resistentes e resilientes, porque posteriormente teremos lá no futuro, nós vamos ter o reencontro com aqueles entes queridos, o reencontro com a felicidade. E as coisas acalmam, e aí tudo faz sentido. Não que não dá para ser feliz enquanto vivos, enquanto encarnados, dá sim, mas isso vai se alternar com as dificuldades. Nós não vamos ter só felicidade, apesar de todos nós procurarmos. Não vai ser só coisas fáceis. Vai ser, nós não temos o dia e a noite, ou é só dia?
Não, tem o dia e tem a noite. Chega às 6 horas da manhã, 6 e pouquinho amanhece. Luz, vida, felicidade. Mas aí às 6, 7 horas da tarde, o que nós temos? Noite. Não é assim na nossa vida? Não há uma alternância entre felicidade e sofrimento? Isso é normal enquanto na carne. Depois, Jesus nos ensina que na vida, no mundo espiritual, com os nossos entes queridos, aí é felicidade. E é isso que Jesus nos ensinou. E é isso que Saulo fez e pregou. É isso que o apóstolo Paulo pregou depois que ele se converteu. E é essa conversão que eu faço o convite para vocês. Vamos seguir o que Santo Agostinho fez, né? Todos os dias fazer essa análise do que a gente pode melhorar no nosso dia a dia e no outro dia tentar transformar aquilo que nós podemos, aquilo que está ao nosso alcance. Nem todo mundo aqui precisa virar pastor, padre, ver o que está sendo feito nessa casa, mas nós temos o que nós podemos fazer na própria família nossa. Não é mesmo? Começar pelos nossos familiares, a praticar os ensinamentos do Cristo com os nossos familiares. Né? Não precisamos aguardar ter tanta dificuldade como Saulo teve. Não pensem que foi fácil. Lembre-se, ele tinha matado muitas pessoas. E aí ele tem que ajudar e ressarcir o mal que ele fez para todas aquelas pessoas, para os primeiros cristãos. E é esse o convite que eu deixo para vocês, encerrando a minha fala. Independente do que vocês já fizeram ou do que nós já fizemos, para finalizar, independente do que nós já fizemos, Jesus não quer saber do nosso passado. O nosso passado vai trazer algumas consequências, mas Jesus não quer saber disso. Ele quer saber da nossa conversão e o que nós vamos fazer a partir do momento em que nós estivermos vivenciando os ensinamentos dele. Tá ok? Então, assim, eu agradeço a oportunidade, né, de ter vindo aqui conversar com vocês. Eu espero que a história de Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo de Tarso, inspire a vida de vocês, como inspirou a minha, que transformou a minha, depois das dificuldades que eu vivenciei alguns meses atrás. Que vocês tenham essa inspiração para transformar também a vida de vocês e jamais esquecer que Deus nos dá sempre uma nova oportunidade, independente daquilo que nós estivermos feitos de errado. Lembre-se, nós não podemos dirigir olhando para o retrovisor. O retrovisor é para olhar de vez em quando. Sigamos em frente, independente daquilo que já passamos ou daquilo que já vivenciamos, nós vamos ter sempre uma nova oportunidade. Tá? Saulo recebeu muitas oportunidades. Não enxergou, vamos enxergar. Não precisa passar pela cegueira como ele passou. Às vezes vai vir uma pessoa, vai nos dar uma dica ou outra. Vamos perceber isso ao nosso redor. Tá bom? Então que Saulo inspire a vida de vocês e que Jesus se faça presente no dia a dia, né? Trazendo coisas boas, né? E que vocês lembrem do martírio da cruz, mas não que todos nós precisamos passar por isso, mas aquilo que vem após a ressuscitar de Jesus, né? Que é a vida no mundo espiritual, o reencontro com todos aqueles que fizeram parte do nosso dia a dia. Tá ok? Não se esqueçam então dos ensinamentos de Jesus no dia a dia de vocês e que todos estejam aí acariciados por esse lugar tão lindo, né? Por essa energia tão boa que tem aqui. E daí agora, daqui a pouco, depois da fala da palestra, tem a parte boa também, né? Do alimento. Eu trago para vocês, através do Cristo, o alimento do Espírito, que é importante, que é o que continua na vida após a morte. Jesus nos falou, a gente continua vivos. Então isso vai servir para vocês, para todos nós, para quando a gente estiver passando pelas dificuldades. E tem daqui a pouquinho o alimento do corpo, né? Que vai ser trazido por essa casa tão linda.
Sejam todos abençoados por Jesus, tá? Fiquem todos com Ele. E lembrem-se da história do Saulo, que é muito linda. Tá bom? Muito obrigado.